Vocês estão felizes? Eu vou deixar o desafio de cuidar do Alê para o Haroldo mesmo, tá? Brincadeira, gente. Eu estou muito feliz de estar aqui. Como o Dudu falou, eu sou o Davi. A Ana e o Francisco não puderam vir, mas eles mandaram um abraço para vocês. O Francisco é meu filhinho de 2 meses só. Antes da continuidade, eu queria falar também que, além do serviço no presbitério da Igreja One, a gente também lidera um projeto chamado Temélios, o Ministério Temélios, e um dos braços do Temélios é uma editora que a gente está tudo fazendo junto, eu, Dudu, Impacto, Temélios, a gente é tudo farinha do mesmo saco, né? Até o projeto do ar-condicionado, a gente também está no projeto do ar-condicionado lá. É impressionante como a gente se parece, né? Mas eu queria falar em especial de um livro que saiu nos últimos dias, porque eu realmente creio que ele fala muito ao nosso coração, não somente a Igreja One, temos passado desafios desde o ano passado, vocês sabem muito bem, a gente sabe que vocês têm passado desafios similares também, e esse livro tem sido um bálsamo para nós. Aqui o Walter Kaiser Jr., quem conhece o Walter Kaiser? Esse livro, Aviva-nos de Novo, ele vai falar sobre princípios bíblicos para encorajar uma renovação espiritual. Ele não vai usar da história para falar de avivamento, ele vai falar sobre intervenções divinas na própria Escritura. Então, eu quero indicar muito esse livro, eu creio que pode ser de muita valia para os irmãos, tá bom? Ele vai estar lá no final. Aí você usa o cupom Dudu10, aí quem sabe você ganha. Brincadeira, gente. Vocês estão felizes ainda? Abra sua Bíblia comigo em Lucas capítulo 5. Eu queria falar que eu estou muito feliz de estar com vocês. Eu quero falar que eu me sinto muito em casa aqui. Obviamente, ministrar a palavra é um privilégio em todos os lugares, porque não é sobre nós, é sobre a palavra do Senhor. Mas aqui em especial, é muito especial para mim, porque vocês têm abençoado a nossa casa há muito tempo. E vocês têm abençoado nesse tempo também. A gente começou muito cedo no AN. Eu, Aleio Canta, há 10 anos atrás. Eu vou fazer 31 anos, né? Eu ainda sou um jovem pastor, mas você pode acreditar, eu já fui muito mais novo. A gente fez mais coisa errada que coisa certa, mas Deus é bom. Mas vocês têm abençoado muita gente, então eu quero honrar vocês, porque eu sei que isso não é fruto apenas do presbitério, isso é fruto do que vocês têm cavado como comunidade aqui. Eu quero falar que isso tem desaguado em lugares que vocês nem imaginam. E vocês têm abençoado a nossa comunidade, a Igreja One, não só em São Paulo, também no Rio de Janeiro, também em Juiz de Fora, no Maranhão, em Londres. Conversei com alguns irmãos aqui que também já foram para Londres, estão pensando em ir para Londres. Então, a gente está junto de verdade, gente, tá? Eu não quero vir aqui apenas como um ministro, eu quero que vocês me recebam como um amigo, alguém que pode se doar e servir vocês, não apenas com o sermão, mas com a nossa vida. Vocês têm casa em São Paulo, vocês têm casa no Rio de Janeiro, porque eu sei que eu também tenho casa aqui em Campinas, Piracicaba, a gente está junto de verdade, tá bom? Vamos ler a palavra? Eu quero ler com vocês do versículo 1 ao versículo 11. Confesso que foi um desafio para mim, compreender no Senhor, Deus, o que eu posso levar no domingo lá? Eu creio que o Senhor vai falar no nosso coração. Vamos ler a partir do versículo 1. O Evangelho segundo Lucas diz assim: certo dia, Jesus estava perto do lago de Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago 2 barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes. Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão, e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Então sentou-se e do barco ensinava ao povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: vá para onde as águas são mais fundas, e a todos lance as redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Mas porque és tu que está dizendo isso, vou lançar as redes. Quando fizeram, pegaram tal quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-lo. E eles vieram e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar.
Quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse: Afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão: Não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Vamos orar mais uma vez. Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nós estamos aqui somente pela sua graça, Senhor. E nós te pedimos, Senhor, apesar de mim, fala ao nosso coração mediante a sua palavra. Ilumina o nosso entendimento para ver o Senhor nessa manhã. Ó Deus, nós estamos aqui para cultuar o seu nome, cultuar o Senhor e para prestar a Ti culto somente, Senhor. Então, se conosco aqui com seu espírito de sabedoria, espírito de revelação, fala ao nosso coração, Jesus. Nós somos carentes da sua palavra. Ilumina o nosso entendimento com a sua palavra, Senhor. Usa-nos aqui nessa manhã para a sua glória, Senhor. Que nós pedimos, ser conosco, que toda distração seja colocada em último lugar, que todo cansaço seja colocado em último lugar. Nós depositamos nossos olhos em Ti nessa manhã, Senhor. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, eu queria compartilhar com vocês, expondo o texto, a minha ideia é ir varrendo os versículos aqui junto com vocês. Uma perícope muito conhecida, alguns conhecem como a pesca maravilhosa, outros como o milagre da pesca. E a gente tira muitos ensinamentos daqui. Eu queria trazer algumas reflexões para nós nessa manhã, para que a gente possa refletir juntos aqui. Se eu pudesse dar um nome para essa mensagem, eu diria: do fracasso à missão, o chamado de Jesus para os seus amigos. A gente fala muito quando vai falar da pesca maravilhosa, a gente atenta muito aos versículos 6 e 7, quando a gente vai ver essa abundância de peixe, como o Senhor quer abundar a nossa vida, nos prosperar, encher os nossos celeiros. Isso tudo é verdade, mas eu creio que nessa passagem aqui há muitos ensinamentos que muitas vezes passam desapercebidos dos nossos olhos. Para a gente entrar no texto, eu queria só compartilhar algumas coisas com vocês. A gente já vê logo no início aí, quando Jesus está perto do lago de Genezaré, a gente vê aqui a partir do versículo 1 de Lucas 5 até Lucas 6, até o versículo 16, ali do 12 ao 16, a gente vai ver uma grande sessão onde o Senhor está reunindo os seus amigos, onde o Senhor está reunindo os seus discípulos. Lucas 6, do 12 ao 16, a gente vai ver ali a palavra de Deus elencando os discípulos, os 12 discípulos. A gente pode entender que começa essa grande sessão aqui em Lucas 5, no encontro do Senhor com Pedro, ali no lago de Genezaré. Mas agora, nessa mensagem, eu quero focar nessa sessão menor, do versículo 1 ao 11, que nós acabamos de ler. Se nós pudéssemos dividir, o Carson vai dividir assim, eu gosto muito dessa divisão. Nós poderíamos dividir do versículo 1 ao 8 como reconhecimento da autoridade e identidade de Jesus. A partir do versículo 9 ao 11, a gente vai ver os discípulos deixando tudo para seguir Jesus, mas a gente vai ver uma pequena parte ali no versículo 8, a segunda parte do versículo 8, o Pedro aqui, esse pescador, se deparando e admitindo a sua pecaminosidade pessoal. Então a gente vai ter identidade de Jesus, quem Ele é, a gente vai ver a gente reconhecendo quem o homem é, e depois a gente vai ver como esse santo e esse pecador podem andar em união. Como o santo chama um pecador para ser o seu amigo. Não apenas queremos ser bisbilhoteiros aqui, entender como é que foi a vida de Pedro, mas queremos também trazer reflexão para a nossa vida, não é verdade? Então, no meio dessa sessão maior, a comunidade dos discípulos, essa sessão menor, Deus chamando o seu amigo, a gente se encontra nesse contexto. Jesus se encontra à beira do lago de Genezaré. Se você vai lembrar no Antigo Testamento, o lago que era chamado de Quinerete. Outros também chamariam de Mar da Galileia. Mar da Galileia é chamado pelos próprios galileus. Se uma pessoa era um não galileu, provavelmente chamaria de lago, o lago da Galileia.
Mas ser do Mar da Galileia, Lago da Galileia, Lago de Nezaré, Quinerete, é a mesma coisa, tá, gente? Muitas vezes a gente acaba confundindo. Muito mais conhecido como Mar da Galileia, talvez pela musiquinha, né? Quem já ouviu essa musiquinha? Vocês estão felizes ainda? Então, o Lago de Nezaré é o Mar da Galileia, beleza? Então, eles se encontram nisso aqui, é esse contexto, é essa cena que nós temos aqui. O Senhor, no Mar da Galileia, se apresentando a uma grande multidão, né? A multidão comprime o Senhor de todos os lados, é o que o versículo 1 vai dizer. E o mais interessante, a primeira coisa que eu quero frisar com vocês aqui, a multidão comprime o Senhor para ouvir a palavra. Algo que a gente vai ver que não é muito comum nos evangelhos. Algo que a gente vai ver que normalmente as pessoas comprimiam o Senhor para ver milagres, para ver maravilhas, multiplicação. As pessoas comprimem o Senhor porque Ele é aquele milagreiro, aquele homem que está curando as pessoas. Isso tudo é muito bom. Mas aqui a gente tem uma multidão reconhecendo Jesus como um rabino. A gente tem aqui uma multidão reconhecendo Jesus como um mestre. A gente já está em Lucas 5 aqui, o Senhor está ali avançando no seu ministério e nós temos uma grande quantidade de pessoas reconhecendo. Esse homem aí não é apenas um carpinteiro, não. Esse homem aí tem algo a nos ensinar. Esse homem tem palavras que podem mudar a minha vida. É nesse contexto, meus irmãos, que nos deparamos com o versículo 1. Isso é muito importante para nós. É muito importante a gente entender que aqui é uma multidão disposta e com anseio, com fome de ouvir a palavra. O cenário é agitado, meus irmãos, mas ainda assim, há homens e mulheres aqui dispostos, atentos a ouvir o Senhor. Mas no meio disso, nós nos deparamos com o versículo 2, vai vendo aí comigo. O Senhor olha, Ele vê à beira do lago 2 barcos, e barcos deixados ali por pescadores, e pescadores que estavam ali lavando as suas redes. Então aqui Lucas vai nos mostrar 2 cenas. Uma cena incrível. Por quê? Porque Jesus é reconhecido como um rabino. O rabi ali, alguém que tem uma mensagem, alguém que tem uma palavra. Mas de um outro lado, uma cena de pescadores lavando as suas redes. Talvez desatentos à palavra. Talvez um pouco afoitos por conta da noite. Talvez cansados, saturados. A gente vai ver aqui que esses pescadores, eles são até pessoas que já estavam caminhando perto do Messias. Mas a gente tem aqui 2 cenas, a vida ordinária, meus irmãos, de alguns judeus acontecendo. Assim foi o ministério do Senhor. Nós não podemos fantasiar aqui o Evangelho. Enquanto Jesus estava ali no Mar da Galileia, havia uma vida acontecendo, pessoas estavam vivendo. Não apenas a multidão, mas as pessoas ao redor estavam vivendo as suas vidas ordinárias. Assim como esses discípulos aqui, lavando as suas redes. Lavar a rede, meus irmãos, eu não sou pescador não, mas não é muito difícil você perceber e ler sobre. É uma parte muito chata do serviço. Tem algum pescador aqui profissional? Quem é? Então, Vitinho, se eu estiver errado, Vitinho, você me corrige. Mas a parte legal da pescaria é você pegar o peixe ali, né, a emoção de puxar a rede, ou se está pescando no anzol ali, a emoção de puxar o peixe no anzol, a parte de lavar a rede, consertar as partes fracas da rede, tirar as algas, tirar os lixos, porque lixo não é uma coisa contemporânea somente, sempre teve por aí. É a parte chata. Então, em uma cena, a gente vê algo muito legal acontecendo, a pregação do Evangelho, a qual nós depositamos a nossa vida a ouvir a palavra, porque o Senhor tem palavras eternas. Mas em outra cena, alguns judeus vivendo a vida ordinária, fazendo a parte chata do seu trabalho, lavando as suas redes. E o Senhor vê esses barcos ali. Ele não apenas vê, ele pede o barco, é o que o versículo 3 vai falar. Ele vira para esses pescadores e ele fala assim: deixa eu entrar no seu barco. Ele fala para Simão, né, para Pedro: deixa eu entrar no seu barco para que eu me afaste um pouco da praia, para que eu pregue. Aqui a gente vai ver o Senhor querendo usar da sua sabedoria, usar da acústica do Mar da Galileia ali.
né? Uma multidão comprime, quer ouvir a palavra. Talvez se o Senhor se afastasse no barco, haveria ali uma acústica, né? Porque não existia microfonia, não existia essas tecnologias na época. Ali o Senhor usando do barco de Simão para difundir a palavra para um pouquinho mais de pessoas. Vocês estão vendo essa cena comigo? Eu já vou entrar no sermão, na aplicação do sermão. Mas vocês estão vendo essa cena comigo? Até aqui tá beleza? Então, até então, a gente chega nesse versículo 3. Jesus, ele senta no barco, ele começa a ensinar o povo. Mas eu quero que você pense um pouquinho comigo. Eu estou pensando com vocês aqui. Talvez as escrituras não são tão claras quanto isso. Mas pensa comigo que talvez aqueles pescadores estivessem, a gente vai ver isso logo depois, mas talvez esses pescadores estivessem frustrados. Talvez esses pescadores estivessem assim, cansados, passaram a noite toda, né? A gente não sabe ao certo se isso é após uma noite de pesca mal cedida, ou se eles estão se preparando para um outro dia, mas no fim das contas, é tudo a mesma coisa, né? Porque um dia após o outro no trabalho, né? Então, mas grande parte dos estudiosos vão falar que isso provavelmente acontece após uma noite mal sucedida no trabalho desses pescadores. Agora você imagine esse cenário de frustração. Após uma noite frustrada, vem o Messias com seu ministério em ascensão, até então, o Jesus de Nazaré, íntimo para alguns ali, porque Jesus também era chamado de Galileu. Então, talvez para muitos ali era Jesus filho de José ainda. E esse Jesus, filho de José, começa a ter sucesso na empreitada da palavra. Mas, por outro lado, os seus amigos pescadores estão frustrados. E Jesus vira para os seus amigos frustrados e fala assim: deixa eu usar do seu empreendimento? Deixa eu usar do seu serviço? Aqui eu já começo a entrar no sermão de fato. Eu quero falar muito sobre fé e trabalho, fé e vocação, fé e serviço. Pensando que trabalho, meus irmãos, no aspecto bíblico, não é apenas uma carteira assinada. Porque o Senhor trabalha até hoje, Ele nunca teve uma CLT. Trabalho para as Escrituras, meus irmãos, é labor, é serviço, é entrega, é excelência no serviço, como quem trabalha para Deus. Então, seja você um sapateiro, seja você um empresário, seja você um médico, um advogado ou um missionário, todo esse labor deve ser apontado para o único que é digno de receber nossa adoração mediante o nosso labor. Vocês estão comigo? E aqui nós temos judeus que passaram, né, na nossa cena aqui, no cenário de talvez uma frustração, passaram a noite toda tentando pegar um pouquinho de peixe que seja, não pegaram nada. E Jesus ainda vem para esses irmãos e fala assim: deixa eu entrar no seu barco, deixa eu usar do seu empreendimento, me empresta aqui. E de fato Jesus usa, né, do barquinho dos irmãos. Jesus começa a usar um instrumento de trabalho de Pedro como instrumento de pregação. A gente vê aqui, meus irmãos, que muitas vezes a nossa vida evangélica até está funcionando, né? Quem olhava de fora, talvez estivesse pensando assim: Pedro é o cara, né? Um pouquinho atrás, Jesus foi lá na casa da família dele, curou a sogra dele. Eles são tão íntimos que eles até dividem barco. As pessoas começam a supor. Por quê? Porque o ser humano supõe, gente. Isso aí é da carne. As pessoas têm suposições, elas criam ideias, fantasias na cabeça. E talvez muitos irmãos estavam falando assim: Pedro é muito feliz, né? Ô vida boa de Pedro, olha lá. Ele é assim com o cara, ele é assim com o rabino. Mas dentro de Pedro talvez tivesse só frustração naquele momento. Enquanto as pessoas começavam a supor que Pedro estava no seu maior bem-estar, Pedro talvez estivesse no seu pior dia. As pessoas supõem. Talvez as pessoas supondo: olha como a vida evangélica de Pedro está andando. Mas talvez Pedro estivesse pensando: a minha vida está meio estagnada. É bom lembrar também, meus irmãos, que pescadores na Galileia eram conhecidos, não que eles fossem os mais abastados, mas eram conhecidos como pessoas com uma condição um pouco melhor.
uma condição que não era tão comum ali, né? De uma vida de plantio. Ali os pescadores, eles tinham que ter um pouquinho mais de investimento, eles tinham que ter um barco. Eles eram conhecidos por serem um pouco mais abastados na sua vida. Então, como eu falei, as pessoas supõem. Talvez as pessoas supondo que Pedro estava cheio da grana, tinha acabado de vir de uma pesca muito boa e ele era muito íntimo de Jesus. Mas, como eu falei, talvez não. Talvez Pedro estivesse muito frustrado, né? E aqui eu começo a entrar um pouco mais, de fato, no sermão. Porque no versículo 4, a palavra de Deus diz, tendo acabado de falar, Jesus vira para Simão e fala assim, vai para onde as águas são mais fundas. Meus irmãos, esse versículo tem falado muito ao meu coração. A gente espiritualiza muito, né, esse vá para onde as águas são mais fundas. Eu não quero tirar todo esse romance das águas mais profundas, não, tá, gente? Fica tranquilo. Eu quero ir para águas mais profundas, amém? Você também quer ir? Mas aqui, Jesus, ele não está espiritualizando. Jesus, ele está sendo muito prático com Pedro. Jesus, após pregar, gente, aqui começa a cena da pesca maravilhosa. Após a pregação, Jesus decide não apenas usar o barco de Pedro como instrumento de pregação, mas ele se mete no empreendimento de Pedro. Pronto, agora não bastasse ser o carpinteiro pregador, agora quer pescar também. Mas é exatamente isso que Jesus está propondo para Pedro. Virou para Pedro e começou a dar pitaco. Jesus começa a dar pitaco para Pedro como é que ele deveria fazer para pescar. Vá para onde as águas estão mais profundas. E aí Jesus vira para todo mundo e fala assim, lancem as redes para a pesca. Jesus começa a coordenar a pesca. E a gente chega no versículo 5, onde Pedro ainda está muito educado, né? Porque a gente vai ver lá no final que Pedro não é tão polido assim. Mas aqui Pedro ainda está educadinho. Ele fala assim, mestre, esforçamo-nos a noite inteira e não pegamos nada. Como quem diz, Jesus, deixa eu te explicar uma coisa. É de noite que se pesca. Jesus, pelo visto, você entende muito da Torá e você entende muito de carpintaria. De pescaria, eu acho que você está meio... Acho que você precisa de uma masterclass. Você precisa de um curso na Hotmart sobre... Vocês estão felizes ainda? Esse aqui foi o jeito educado de Pedro falar assim, Jesus, de dia não tem nada, os peixes estão intocados de dia. É de noite que se pesca, Jesus, a gente já tentou a noite toda, já não conseguimos nada. É tão bonito ver, meus irmãos, essa é a primeira reflexão que eu quero, uma das primeiras reflexões que eu quero trazer. É tão bonito ver aqui, porque Jesus, ele não se atenta a usar Pedro, os empreendimentos de Pedro, para que a pregação seja exposta, mas ele se importa com Pedro no seu íntimo. Ele se importa com o trabalho de Pedro. Ele se importa com a frustração de Pedro. Trazendo um pouquinho para o nosso contexto aqui, ele não se importa só com o domingo de Pedro. Ele se importa com a vida de Pedro como um todo, que a gente vai ver ao longo do sermão, que é isso que muda a vida de Pedro. É ele reconhecer que ele não tem um mestre que é apenas domingueiro. Ele não tem um mestre que é apenas ministerial, que apenas usa a sua vida para fazer o seu ministério dar certo. Ele tem um mestre que se importa com ele. O mestre que prega. Ele usa do barquinho de Pedro, ele prega, mas após a pregação, ele vira para Pedro e fala assim, vamos pescar? Assim é o Senhor comigo e com você, meus irmãos. Após exercermos o ministério, Deus usar da nossa vida, das nossas finanças, do nosso trabalho, da nossa família, para que a palavra possa chegar aos confins da terra, Ele vira para nós e pergunta dos nossos dilemas. Ele vira para nós e pergunta sobre a nossa vida, como é que está a sua família? Como é que está o seu trabalho? Como é que está o seu coração? Ele se mete nisso. Porque Jesus não quer apenas tocar a nossa vida ministerial. Assim como foi para Pedro, ele
ele deu uma de pescador para cima de Pedro, talvez você seja um empresário, aí Jesus dá uma de empresário para cima de você. Talvez você seja um médico, Jesus dá uma de médico para cima de você. Talvez você seja um advogado, Jesus dá uma de advogado para cima de você. Ele começa a te ensinar a advogar. Ele começa a te ensinar a fazer uma cirurgia, se você é um cirurgião. Ele começa a te ensinar a vender, se você é um vendedor. Quantas vezes nós não contamos com Jesus para os detalhes da nossa vida? Mas são esses detalhes, meus irmãos, que nos diferem. Então Simão responde: mestre, a gente se esforçou a noite inteira, a gente não pegou nada. Ah, mas como é bom ver que Pedro muda a sua sentença no meio do versículo 5. Mas porque és tu que estás dizendo isso, eu vou lançar as redes. Aqui a gente volta para o Deus da palavra, em outras versões, eu estou lendo a NVI aqui, em outras versões, mas sobre a tua palavra eu vou lançar as minhas redes. Talvez Pedro estivesse um pouquinho confuso em relação ao Jesus pescador, mas ele não estava confuso aqui sobre o Jesus da palavra. Sobre a sua palavra eu lanço as minhas redes. Interessante a gente ver aqui, meus irmãos, que o evangelho da palavra não nos apresenta um relacionamento irracional. Pedro, ele pôde virar para Jesus e colocar a sua racionalidade para Jesus. A gente precisa virar para Jesus e falar assim: nossa, Jesus, que boa ideia, pescar de dia, é tão melhor pescar de dia. Não, Pedro, ele teve a possibilidade de falar: Jesus, mas é de noite que se pesca. Porque o evangelho, meus irmãos, é loucura, mas ele te permite pensar. Deus pode ofender os nossos pensamentos, e muitas vezes ele ofende, mas Deus, ele não propõe para nós uma lavagem cerebral. Nós temos um Deus que nós podemos dialogar com ele, nós podemos colocar as nossas indagações, as nossas dúvidas, as nossas questões. A gente vê isso em todos os amigos de Deus nas Escrituras, meus irmãos, amigos que por vezes até pecaram de tão honestos que foram com o Criador. A gente vê Jó, né? É tão bonita a lapada que Jó leva de Deus, né? Quando ele chega no redemoinho e fala assim: ô Jó, se veste como homem, vem aqui. Onde é que você estava quando eu medi o mar com a minha mão? Eu não sei você, gente, mas eu leio, eu fico com uma vergonha alheia. Né? Você também? Fica assim: meu Deus, Jó, o que você está fazendo, cara? É o Criador do universo. Calma, vai com calma. Mas ainda assim, meus irmãos, o Criador do universo é nosso amigo. E Ele nos permite colocar as nossas questões para Ele. Deus nos fez pensantes. Deus nos fez questionadores até. Deus nos fez com dilemas. A coisa mais certa da vida, meus irmãos, são os dilemas. Não adianta você achar que você vira crente e aí você joga seus dilemas para debaixo do tapete e fala assim: pronto, o evangelho resolve tudo. Meus irmãos, o evangelho não é o rolo compressor da vida cristã. Sim, nós avançamos no evangelho. Nós não ficamos estagnados, mas o evangelho não é o rolo compressor da vida. A gente não pode achar, meus irmãos, que Karl Marx estava certo quando ele falou que toda essa questão de religião era o ópio do povo, onde a gente fica meio extasiado. A idolatria é o ópio do povo, né? Como diz Calvino, o coração do homem, ele é um centro religioso, no qual até Marx estava incluído. Por quê? Porque isso não é capricho de evangélico, capricho de católico, capricho de, não sei, né, outras religiões. Não é aquele que se denomina religioso que é religioso, é o homem é religioso. O homem é político por natureza, o homem é religioso por natureza. Não existe um ser apolítico, um ser religioso. O nosso coração é esse coração que pulsa religião. Mas não, Deus não nos propõe um ópio, o evangelho que nos extasia e vida que segue, né? Aquele irmão que fala assim: não, está tudo bem, mas quando não está nada bem,
Não, Deus é bom, está tudo bem. Meu irmão, quando não está bem, você pode ser sincero com Deus, com seus irmãos, não está bem. Assim como Pedro foi aqui. Jesus, olha só, foi muito bonita a sua palavra, você está mandando eu ir lá no fundo, mas deixa eu te falar, Jesus, está de dia, eu vou ter que sujar a rede de novo, eu acabei de limpar, eu estou cansado, na moral, eu estou cansado, Jesus. Quer pregar de novo? Você prega de novo, faz outra sessão de pregação, mas pescar de novo, Jesus, eu acabei de limpar. Esse meu namoral foi tipo, é que eu sou carioca, tá, gente? Vocês perceberam que eu sou carioca? Vocês amam carioca? Sim. Teve um não ali, ó. Gente, o Arlindo é carioca. Aquele negro maravilhoso. Quem é carioca aqui? Gente, olha só, a gente está dominando o Montemor. Levanta de novo, gente. Quem é de Macaé? Rio das Ostras, Taquarema, São João de Meriti, São Gonçalo, vamos lá, Caxias, Belfor Roxo. Vamos ficar por aqui. Ai, vamos voltar aqui. Empolguei. Mas se Pedro fosse de Saquarema, ele ia falar isso, né? Na moral, Jesus, acabei de lavar minha rede. Na moral, meu irmão. Pode usar meu barquinho para pregar. Você é pregador, pescador. Mas sobre a tua palavra eu jogo as minhas redes. Para mim, meus irmãos, isso aqui é opinião minha. A pesca maravilhosa é sobre o relacionamento de Jesus com Pedro, nos ensinando como Jesus não quer apenas usar o nosso labor, mas entrar na nossa vocação. Jesus não quer apenas usar o seu trabalho para pregar. Jesus quer te ensinar a trabalhar. Jesus não quer só usar o seu ministério. Jesus quer entrar no seu ministério e tocar em detalhes do seu ministério. Jesus não quer só Davi, eu entendi que eu sou um missionário do Oriente Médio. Jesus não quer só que você vá e pregue o evangelho no Oriente Médio. Jesus quer entrar na sua vocação de tal modo que ele confronte o que é trabalho para você. Porque se a gente sai do trabalho secular e vira missionário, sem esse encontro de Pedro, a gente só mudou de profissão. Quantos profissionais que precisam de um encontro? Profissionais liberais, autônomos, médicos, enfermeiros, mas também quantos missionários que precisam desse encontro de Pedro aqui? Onde depois da pregação, Jesus vira para Pedro e falou assim: vamos trabalhar? Sobre essa palavra. Como eu falei, o evangelho é loucura para os que creem. Mas Jesus se mete nos nossos dilemas. E Pedro, ele é fiel a essa palavra, ele lança as redes. A gente foca muito no versículo 6 e 7, quando a gente vai falar da pesca maravilhosa, né? Que Jesus vai prosperar a sua vida, amém, eu creio nisso, gente. Né? Quando a gente se move na palavra, na obediência, as nossas redes enchem de peixe, a gente precisa de ajuda até. Né? Essa prosperidade sobejante, que a gente precisa até dos nossos irmãos para nos ajudar a carregar os nossos peixes. É o que fala o versículo 6 e 7. Mas como diz Sproul, eu concordo com o Sproul aqui, o versículo 6 e 7 ainda é uma reverberação do versículo 5. Porque para nós, meus irmãos, não é só chocante o fato de que Pedro obedeceu ao Senhor. É chocante também o fato de que os peixes se lançaram à morte, amando do Criador. Não foi somente Pedro que se moveu na palavra, foram os peixes também. Toda a criação obedecendo à ordem do Messias. Porque Pedro lança as redes, até vai, mas os peixes começaram a se desintocar e começaram a se lançar as redes, começaram a se lançar à morte, porque o Messias tinha mandado. A gente vê aqui que tudo foi feito por meio da palavra. A gente não sabe aqui se os peixes foram criados ali, ou se eles se desintocaram e foram até as redes. O fato é que os peixes se lançaram à morte, amando do Messias. A gente vê toda a criação em obediência, não somente Pedro.
O foco dessa passagem ainda é a palavra. Vocês estão comigo ainda? E aqui, para mim, a gente vai chegando num dos pontos mais importantes e mais altos do sermão. Porque eu não sei você. Vou falar de mim, dos meus pecados, tá? Posso falar dos meus pecados? Nesse ponto aqui, se eu sou Pedro, eu falo assim, pronto, é isso. Jesus não vai usar meu barco só para pregar, não. Agora eu vou fazer uma sociedade com ele. Porque eu acabei de descobrir que ele não manda bem só na carpintaria, não. Eu descobri que ele é bom na pescaria também. Jesus, vamos fazer o seguinte, eu te dou 50% 50 não, 30%, porque eu tenho um sócio. Daqui a pouco a gente vai ver que Pedro tem um sócio, né? Eu tenho sociedade, eu vou te dar 30% do meu empreendimento. E olha só, a gente pescava normalmente 3 da manhã, mas como eu sei que você gosta de pescar de manhã, a gente pesca 9 da manhã. Tá tudo bem, Jesus, tá? Então a gente pesca no horário que você quer e a gente faz isso dar certo. Por quê? Porque você é o cara. Não seria a coisa mais óbvia? Quando a gente se deparasse com essa questão da pesca milagrosa, a gente vê milagre, a gente fica assim, meu Deus, Jesus é bom. Pronto, eu achei o segredo. É só me mover mediante a palavra que minha vida vai dar certo. Mas não é essa a reação de Pedro. Olha o que Pedro fala, meus irmãos. No versículo 8, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Que loucura, meus irmãos. A vida de Pedro agora parecia que ia andar. Mas Pedro, ele se humilha aos pés do Senhor e fala, Jesus, vai embora. Jesus, vai embora, eu sou pecador. Meus irmãos, desde que André apresentou Jesus para Pedro, porque eles seguiam João Batista, vocês vão lembrar disso. André, o seu irmão, que apresenta Pedro para Jesus, eles já estavam meio que amigos, mais ou menos, que seja. Jesus já tinha curado a sogra de Pedro, não é verdade? Como eu falei, algumas pessoas já estavam supondo assim que eles eram muito amigos. Mas nesse ponto aqui, parece que cai a ficha de Pedro, ele se prostra aos pés de Jesus e fala assim, Jesus, vai embora. Você está tocando em parte da minha vida que são sujas demais. Você está indo longe demais na minha vida, Jesus. Eu acho que é melhor a gente parar por aqui. Pedro aqui, meus irmãos, ele se depara com um Deus que é tão santo. O temor de Deus enche o coração de Pedro, meus irmãos, porque Jesus se meteu no jeito que Pedro trabalha. Sabe o que é isso, gente? A gente se prostrando aos pés de Jesus em humilhação, não no culto aqui na palavra, mas amanhã, no meio do seu dia, você se depara, Jesus está se metendo nesse detalhe da minha vida. E nós nos prostramos aos pés de Jesus na segunda. Isso aqui está no mesmo dia, né? Mas trazendo aqui para o nosso entendimento, isso aqui não é Pedro reconhecendo quão incrível é a pregação de Jesus, mas é reconhecendo o seu amigo que se mete nos detalhes. A gente está falando de Pedro, meus irmãos. É o Pedro lá de Atos, aquele Pedro de Atos. Está sendo chamado e está sendo humilhado pelo Senhor no meio do seu trabalho. Está sendo humilhado pelo Senhor no meio do seu afazer diário. Ah, meus irmãos, Pedro estava careca de pregar. Não sei se é careca, né? Com todo respeito aos carecas, eu estou entrando para o time dos carecas. Pedro estava já, pescava todo dia. Mas aquela pesca tinha sido diferente, meus irmãos. Como nós precisamos de que Jesus entre nesses detalhes da nossa vida. A gente está tão automatizado. Jesus já usa a minha vida, Ele já prega, a multidão vem, né? Olha como eu sou legal, eu até dou meu barquinho para Jesus pregar, Jesus está pregando para mais gente. Eu sou de Deus, eu sou evangélico.
Mas logo após o serviço ministerial, Jesus vira para Pedro e fala assim: e aí, vamos pescar? É nesse contexto que Pedro cai aos pés do Senhor, reconhecendo a sua pobreza de espírito. Aqui eu me lembro do início do Sermão da Montanha: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Martin Lloyd Jones vai dizer que não há nenhum... como é que é? Não há nenhuma pessoa que pertença ao reino de Deus que não seja humilde de espírito. Ou seja, se nos falta humildade de espírito, não temos parte no reino de Deus. Se não temos pobreza de espírito, não temos parte. Podemos falar das riquezas vindouras, mas sem a humilhação no presente, não temos parte nas riquezas vindouras. Lloyd Jones vai dizer que, muito provavelmente, né, quase certo, Jesus, ao subir ali para pregar o Sermão da Montanha, o sermão tão importante, o mais importante da fé cristã. Se nós aqui, tão pecadores, tão limitados, a gente vem, se prepara, pensa, ora, imagina o Senhor, aquele que é a palavra. Eu não creio que Jesus foi só soltando palavras assim, foi no flow. O que vier eu vou jogando aqui para a galera. Lembrei aqui, vamos falar de jejum. Lembrei, vamos falar de dinheiro. Não, vamos começar pelas bem-aventuranças. Não, Jesus, ele tinha a sua ordem ali, ele foi ordenando as suas verdades. E não é à toa que ele começou com essa verdade: mais que felizes são os pobres. Pobreza de espírito, meus irmãos, não é você se abster do seu dinheiro, não é você assumir uma vida um tanto franciscana, você ter aparência de humildade, não. O próprio sermão fala assim: quando você jejuar, penteie seu cabelo, fica bonitão, cara, para de querer mostrar. Pobreza de espírito não fala sobre uma aparência externa, fala sobre uma rendição do coração. Nós reconhecendo que somos pecadores e o Senhor é santo. Nós reconhecendo, meus irmãos, que não há nada de bom em nós. Os nossos dilemas, eles são despedaçados quando nos prostramos aos pés do Senhor, reconhecendo que nós não temos apenas dilemas, nós somos esse dilema. Bob Sorg vai dizer que nós não podemos apenas nos substituir na cruz, mas nos identificar com a cruz. Porque se apenas nos substituímos, nós nos assemelhamos a Barrabás, que ficou todo feliz porque alguém tomou o seu lugar. Então olhamos para a cruz reconhecendo: ele morreu a minha morte. Ele padeceu pelos meus pecados. A cruz a qual não está apenas o Davi mentiroso, o Davi preguiçoso, o Davi enganador, mas está o Davi. Porque eu não apenas tinha dilemas, eu era um dilema. Assim como Pedro. Andava com Jesus, mas continuava sendo um dilema que andava com Jesus. Para mim, essa perícope não é apenas Jesus transformando um pescador em um discípulo. É Jesus transformando um pecador em um discípulo. Porque Pedro não se reconhece um pescador ruim. Pedro não falou assim: Jesus, eu sou um péssimo pescador, você que é um bom. Não, ele fala assim: Jesus, vai embora que eu sou pecador. Você está tocando em áreas da minha vida intocadas, que estavam mais intocadas do que esses peixes. Você está tocando em detalhes da minha vida, no qual eu estou me deparando com o pecador eu sou. Jesus não está transformando apenas um pescador aqui, meus irmãos. Jesus está transformando um pecador. Vocês estão comigo? Porque Pedro e todos os seus companheiros, versículo 9, estavam perplexos com a pesca que haviam feito.
Mas graças a Deus a gente tem o versículo 10. Então Jesus disse a Simão: não tenha medo, não temas. Quando nos deparamos com a pobreza de espírito, nos deparamos também com a bem-aventurança, nos deparamos que somos mais que felizes quando reconhecemos nosso lugar de pecadores prostrados ao Senhor. E podemos ouvir: não tenha medo. Esse não temas é um padrão de Jesus para os seus discípulos. A gente vai ver isso até João 14. Ali a fala mais longa de Jesus para os seus discípulos antes da sua crucificação. Jesus começa a sua conversa ali com os discípulos falando: não fiquem angustiados, não tenham medo. Jesus ele está sempre lançando fora o medo dos seus discípulos que reconhecem a sua pecaminosidade. E é a partir disso, meus irmãos, que a gente tem a segunda parte do versículo 10. De agora em diante você será pescador de homens. Talvez a gente use muito desses versículos aqui para falar de missão. Muito bom. Podemos entender, porque no fim das contas, nós precisamos ser pescadores de homens. Por quê? Porque nós não estamos rendidos ao capital, estamos nos relacionando com pessoas. Então, se você é um vendedor, no fim das contas, Deus te empodera onde você está, sim, para fazer recursos, mas para se relacionar com pessoas, para dar bom testemunho. Uma teologia básica do trabalho vai nos ensinar isso, meus irmãos. Nós não trabalhamos apenas para levantar dinheiro, nós trabalhamos para glorificar a Deus por meio do labor. Nós trabalhamos para glorificar a Deus por meio do trabalho. Enquanto trabalhamos, relacionamos com pessoas. E como eu falei, trabalho aqui não é apenas uma carteira assinada. Porque estamos falando de todos nós, todos estamos trabalhando. Uma mãe está trabalhando, no sentido puro da palavra, enquanto ela honra ao Senhor cuidando do seu filho. Um pai, quando ele está gerenciando a sua casa, ele está cuidando da sua casa, liderando a sua casa, ele está servindo a Deus por meio do seu esforço. Então, no fim das contas, meus irmãos, Deus não nos chama para trabalhar apenas para levantarmos métricas financeiras, mas para nos relacionarmos com pessoas também. Por isso que é importante nós trabalharmos. Justo Gonzalez vai dizer como funcionava o evangelismo no primeiro século. As pessoas iam dando testemunho por onde passavam, nos seus trabalhos, na sua vizinhança, na sua família. Onde passavam, davam testemunho do Evangelho. Meus irmãos, eu creio que essa casa aqui é uma casa altamente missional, altamente missionária. Isso aqui eu estou falando das minhas percepções. Assim como nós, lá no AN, eu preguei essa palavra há uns domingos atrás no AN. Eu creio que o Senhor tem algo muito precioso para nós, não porque nós somos melhores, não porque a Convergência é melhor, ou porque o AN é melhor, não. Tudo é dom de Deus, meus irmãos. Deus, Ele escolhe quem Ele quer, como Ele quer, quando Ele quer. Não é a nossa eloquência, não é a nossa capacidade. Mas ainda assim precisamos reconhecer, Deus tem algo para vocês. Deus tem algo para nós. Deus tem algo para fazer nesse tempo. E quantas vezes nós queremos rejeitar essa voz que fala: não tenha medo, de agora em diante você será pescador de homens, essa voz que nos chama para sair do nosso modo operandi de pescar segundo o nosso entendimento e fazer o que Deus nos chama para fazer. Uma vocação que vai além do ministério, é Deus entrando nas nossas entranhas e nos ensinando a viver, a caminhar. Não tenha medo, de agora em diante, eu defino como você vai trabalhar. Eu defino o que você vai fazer. É muito interessante, meus irmãos, como eu falei no início, Pedro era talvez aquele cara mais avoado da pregação. Talvez muitos tivessem saído da pregação do versículo 1 assim: nossa, que palavra legal de Jesus, né? Esse cara vai longe, tá? Você vai ver. Esse aí não é um rabino qualquer, não. Esse aí é bom.
e Pedro estava lá lavando a rede. Mas porque Jesus encontrou Pedro. Jesus foi até Pedro na sua frustração e mudou completamente o destino de Pedro. E nem foi no sermão, gente. Foi no meio da jornada de trabalho, ensinando Pedro a pescar. Falou assim: Pedro, não tem medo não. Você vai ser pescador de homens. Ah, meus irmãos, como nós precisamos desse encontro. É mediante esse encontro que nos deparamos com o último versículo, esse versículo 11. Então eles arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e seguiram o Messias. Isso aqui não é um chamamento apenas para ser missionário, não, meus irmãos. Isso aqui é um chamamento para deixar a nossa vida. Isso aqui é um chamamento para a gente deixar as nossas pressuposições. Talvez a gente fale assim: Deus, eu li o versículo 11, Davi, e eu me dei conta que eu preciso largar os meus estudos para ser missionário. Amém, se Deus está te falando isso, porque é sobre a palavra que a gente anda. Mas se nós não nos movemos mediante o encontro e a palavra, nós estamos trocando apenas de profissão. E Deus não quer mexer na nossa profissão, porque talvez sejamos profissionais, sei lá, da medicina, e nos tornamos profissionais da fé. Mas quando Deus mexe na nossa vocação, quando Deus mexe nas nossas entranhas, não há nenhum homem que possa mudar isso. Talvez a jornada, as dificuldades da vida tentem apagar. Talvez a jornada da vida tente nos confundir. Mas Deus é tão gracioso, porque aquele que começou a boa obra, meus irmãos, é fiel para completá-la. Não fomos nós que nos chamamos, não fomos nós que nos recrutamos, meus irmãos. Aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Os nossos dilemas estão despedaçados na cruz. Os nossos combates da vida interpessoais são quebrados, como em Efésios, o Senhor quebrou ali aquela barreira da inimizade, o Senhor quebra na cruz. Já dizia Paulo em Efésios 6, a nossa luta não é contra carne e sangue. O interessante é que, se você for ver todas as Escrituras, o Novo Testamento, mas também o Antigo Testamento, nos é proposto apenas dois combates. O combate contra os principais potestades, contra o curso desse mundo. Então, estamos contra o curso desse mundo, por isso que nos convertemos a Deus. E o segundo combate é contra nós mesmos. O espírito milita contra a carne. O interessante é que esse terceiro combate que a gente insiste em tentar reinserir na vida, nunca nos é proposto, que é o combate interpessoal. Satanás, ele tem um modo operante que ele sempre tenta nos distrair na nossa luta contra os principados potestades, a nossa luta contra o nosso velho eu, com lutas interpessoais. Isso é desde Adão e Eva, a mulher que o Senhor me deu. Adão que tinha caído em pecado, Adão que tinha sido seduzido pela serpente, ele quer brigar com a Eva. Lutas interpessoais que são demonstradas, expostas em fofocas, brigas, intrigas, discussões no seio familiar, um marido e uma esposa brigando, um filho e um pai brigando, um líder e um liderado brigando, distrações de Satanás, meus irmãos. Porque as Escrituras nos chamam para reconhecer que a nossa luta é contra o nosso velho eu. Ah, que disciplina difícil, né, gente? Quando você está no meio da discussão com a sua esposa, você fala assim, calma aí, eu não vou ganhar isso na retórica, não, porque eu não sentei aos pés dos gregos, nós não somos aperfeiçoados na retórica, nós não somos aperfeiçoados na filosofia humana, nós somos aperfeiçoados no poder de Deus. Então eu abro mão da minha retórica. Eu não quero ganhar a discussão, eu quero ganhar meu casamento. Eu não quero ganhar a discussão, eu quero ganhar o meu irmão. Eu posso perder a discussão, eu me rendo. Você quer outra face para você bater? Então nós largamos tudo, meus irmãos,
para seguir apenas um só homem, mesmo que os homens tentem nos tirar do caminho. A gente vai ver esse princípio acontecendo em todo o caminho dos discípulos. Atos 4, versículo 19, versículo 20, a gente vai ver lá na frente. Pedro lá na frente, gente. Depois você dá uma olhada lá. Os saduceus, os capitães do templo, querendo interpelar ali, querendo seduzir os apóstolos. Pedro e João ali estavam. E eles, de uma maneira muito bela, eles falam assim: digam vocês, nós tememos a vocês ou nós tememos a Deus? Porque nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ah, meus irmãos, a vida cristã, ela não é apenas um sacrifício diário, onde eu fico fazendo força para ser crente, não. Tem disciplina, mas ela também é uma obediência ao chamamento, uma perplexidade diante da grandeza do Senhor, onde eu me prostro reconhecendo a santidade de Deus, e eu sou chamado mediante devoção, mediante atração, mediante paixão. E de alguma maneira, quando nós nos percebemos, nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Ah, meus irmãos, não foi a Igreja One que me recrutou, não foi o Alessandro Vilas Boas, não foi o Gabriel Cantarino, não foi a Ticum. Eu não estou aqui a serviço de uma denominação apenas, uma instituição. Sim, nós servimos, nós nos organizamos e nós honramos. Mas, meus irmãos, a base disso tudo é: nós encontramos o Messias no meio da nossa vida ordinária. Nós encontramos o Messias enquanto nós estávamos pescando e nós sabíamos que não tinha nada para fazer além de lavar as nossas redes. Nós sabíamos que estávamos frustrados, encontramos alguém. Nós não estamos aqui porque após a pregação, Jesus nos pediu um feedback. Nós estamos aqui porque após a pregação, Jesus se meteu na nossa vida e falou assim: vamos a águas mais profundas, eu vou te ensinar a viver. Eu não quero saber o que você achou da pregação, eu quero te ensinar a viver, meus irmãos. É isso que o Senhor está falando sobre nós hoje, para que tenhamos uma vida corandel, na audiência de um só homem. Eu sei que vocês sabem tudo isso, meus irmãos, mas no fim das contas é tão simples. É reconhecer que Deus intervém na nossa vida, é reconhecer que somente Ele nos chama, é reconhecer que Ele é fiel para completar a sua obra, se Ele começou. Nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, principados e potestades, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nada pode nos separar. Os escândalos não nos separam. O vale e o monte, nada nos separa. Porque nos assemelhamos ao salmista: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. E não é porque o Ivo está comigo, não é porque o Dudu está comigo, mas é porque o Senhor está comigo. O Espírito é o Paracletos da igreja, meus irmãos, o Consolador da igreja. E o consolo do Espírito não é o consolo da Netflix. Tadinho do Davi, não, calma. O consolo, o Paracletos, o consolo bíblico é: levanta, nós temos um caminho para trilhar. Eu vou te levar até Ele. Esse é o caminho da ovelha, meus irmãos. Esse é o caminho de Salmo 23. Porque nós temos uns pastos verdejantes para comer. Ele é fiel, Ele prometeu e nós vamos chegar lá. Quem nos levanta é o Paracletos, é o amigo da igreja. Só Ele pôde vivificar Pedro. Só Ele pôde empoderar Pedro. Seja em João 20, seja em Atos 2. O que nós sabemos é que esse homem
que se reconheceu como pecador, se tornou um grande homem na mão do Criador. Amém, meus irmãos? Vamos ficar de pé, eu quero orar por você.